E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve pra ajudar a gente a vencer esse Shadowban, porque o assunto de hoje é um daqueles bem polêmicos, bem espinhosos, mas também muito importantes. Afinal, hoje nós veremos um pouco dos reflexos dos avanços dessa agenda woke, dessa agenda identitária no mundo real. É bem comum quando a gente fala de lacração, aparecer alguém do outro lado tentando diminuir isso, tentando falar, mas vocês estão exagerando, mas, sabe, isso não é um problema tão grande assim, esses casos que vocês trazem são casos isolados, isso aí, sabe, não é um problema real, isso é só coisa do Twitter. Então é por isso que o que eu vou mostrar pra vocês hoje é tão importante. Porque é basicamente uma confirmação de que realmente a agenda woke é um grande problema que não está restrito ao Twitter e que de fato está aumentando o preconceito no mundo real. A base para os meus comentários vai ser essa matéria aqui do Eli Vieira, que, como vocês podem ver só pelo título, é bastante impactante, né? Universitários progressistas, sem saber, concordam com frases desse que está aí na tela. E como isso aconteceu? Bom, estudo de psicólogos americanos demonstra que parte preocupante dos universitários progressistas concorda com frases do austríaco do Bigodinho se você simplesmente fizer o quê? Substituir judeus por brancos. Nem é a primeira vez que isso acontece. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal mostrando um caso parecido, só que naquele momento alguns pesquisadores haviam substituído judeus por homens. Então estava atacando o tal do patriarcado. Eles fizeram com que um trabalho em cima do livro do austríaco do Bigodinho fosse publicado em uma importante revista feminista, fazendo essa substituição. Então você percebe que não é um exagero quando a gente fala que essas pessoas que ironicamente se dizem anti-bigodistas têm um discurso muito mais alinhado ao da Alemanha no período ali da Segunda Guerra Mundial do que as pessoas que eles acusam de bigodismo. Tanto é que eles concordam com o famoso austríaco, só que precisa trocar aí umas palavrinhas. Inclusive isso se encaixa muito bem nesse meme que geralmente a turminha da paz do amor que gosta de compartilhar, né, como se a crítica fosse pro outro lado, mas é uma cena de The Boys onde a Tempesta, que é uma personagem bigodista, fala: as pessoas adoram o que eu tenho a dizer, elas acreditam nisso, só não gostam da palavra que eu não posso pronunciar aqui na plataforma, mas vocês sabem. É exatamente isso que esse estudo mais uma vez confirmou. Os progressistas, os identitários, os lacradores gostam do discurso bigodista. Eles só não gostam do nome. E não gostam do alvo também. Mas se você tirar os judeus de cena para colocar no lugar o homem branco hétero, aí vai estar perfeito. Então vamos logo dar uma olhada nesse estudo. Um trabalho publicado em fevereiro em uma conferência da Sociedade pela Investigação Aberta na Ciência do Comportamento descobriu que quase 60% dos estudantes universitários de graduação e quase 40% dos pós-graduandos concordam com frases do ditador do Partido Nacional Socialista da Alemanha, contanto que você faça essa troca, né? Você ajuste a frase, substituindo judeus por brancos. Entre os universitários americanos como um todo, 55% concordam com ao menos uma frase do Adolfinho. Aqui a gente pode ver algumas dessas frases que foram alteradas. Olha só isso, gente. Por razões que logo ficarão aparentes, os brancos nunca possuíram uma cultura própria, e a base para o conhecimento sempre foi fornecida pelas civilizações alheias. E para atingir os seus objetivos, os brancos fazem o seguinte: se aproximam sorrateiramente dos trabalhadores para ganhar a sua confiança, fingindo que têm compaixão. Isso aqui é realmente muito interessante por uma série de fatores. Com base nessa amostragem, a gente consegue ver que, pelo menos neste recorte de estudantes universitários americanos, o preconceito, a discriminação e, por que não, o ódio contra os brancos já é muito maior que contra todas as outras etnias, especialmente contra os negros. E isso aqui é muito revelador, talvez não tão surpreendente para os mais atentos. Porque, sinceramente, se você utiliza ativamente o Twitter, você já percebe isso, tá? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, com base em experiências pessoais, então seria uma evidência anedótica, que no Twitter facilmente você encontra muito mais preconceito e ódio contra brancos do que contra negros. É perceptível que o racismo contra brancos no Twitter já é muito maior do que os outros tipos presentes na plataforma.
Só que pra quem gosta de dizer, o Twitter não é um lugar real, né? No mundo real é diferente. Bom, não em todos os lugares. E assim, a gente precisa entender que, obviamente, não é porque 60% concordam com essas frases anti-branco que então os outros 40% vão concordar com as frases anti-pretos. Não. O estudo também fez esse levantamento. Aqui a gente consegue ver os gráficos que demonstram. É mais visual, né? Então fica mais fácil de entender como praticamente todo o preconceito está concentrado nos brancos. A gente já vai ver com mais detalhes tudo isso, mas basicamente, então, esses pesquisadores, eles utilizaram frases de 3 autores. Primeiro, o austríaco do bigodinho. Segundo, de um tal de D'Angelo. Na verdade, é uma mulher, tá? Essa D'Angelo é uma militante anti-brancos. E também pegaram frase de Douglas, que era um anti-abolicionista. Então as frases desse Douglas, elas são de um contexto em que a sociedade era realmente muito mais preconceituosa, portanto são frases mais extremistas. Mas o que é interessante aqui? Basicamente, os pesquisadores, eles fizeram uma versão dessas frases para cada um desses 3 grupos. Então, eles fizeram as frases anti-judeus, as frases anti-brancos e as frases anti-negros. Aqui no gráfico, as frases anti-judeus são essas que estão na ponta do lado esquerdo, as frases anti-negros são as da ponta do lado direito e as frases anti-brancos são essas do meio. E basicamente o gráfico é uma pirâmide, porque as pessoas quase que só concordavam com as frases anti-branco. Então as mesmas frases, ok? São as mesmas frases. Quando você colocava a palavra judeu, quase ninguém concordava, ficava ali abaixo dos 20%. Quando você colocava a palavra negro, quase ninguém concordava, ficava também abaixo dos 20%, ali pelos 20%. Mas quando era o branco no papel de vilão, aí você tem muito mais gente concordando, inclusive com as frases mais extremistas do Douglas. Ou seja, não tem como ficar mais escancarado que o sentimento anti-branco atualmente é muito maior do que o sentimento antissemita e do que o sentimento clássico, né, anti-negro, que na cabeça dos militantes, inclusive, é o único racismo que existe. Ao menos, claro, neste recorte dos universitários americanos. Ou seja, aqui fica absolutamente claro que o preconceito contra brancos, neste momento, já é muito maior do que o preconceito contra os negros. Aqui a gente tem mais algumas informações interessantes, ó. Foram 428 universitários que foram consultados, né, na pesquisa e 72% desses universitários eram brancos. Então, o que a gente consegue perceber aqui? O identitarismo, ele avançou tanto, a agenda woke avançou tanto e o discurso de ódio, o discurso anti-branco avançou tanto que eles estão conseguindo colocar na cabeça dessas pessoas, dos próprios brancos, esse sentimento de aversão contra a própria raça. Eles também perceberam que a concordância com essas frases dependia do alvo, como a gente já analisou, né, naquele gráfico. Então, não é porque, mas as frases são leves ou são meio genéricas. Não, dependia absolutamente do alvo da frase. Se a mesma frase estivesse falando dos negros, as pessoas não concordavam. Mas se fosse sobre os brancos, aí sim, ó, a maior concordância foi contra os brancos, como a gente já viu. E as frases com as quais as pessoas mais concordaram foram da militante anti-branco D'Angelo. Mas isso aqui talvez seja o mais assustador, tá bom? Que são as frases do Douglas. Olha só quem é essa pessoa. Stephen Douglas, um político americano contra a abolição da escravidão que fez oposição a Abraham Lincoln no século XIX. Vocês conseguem imaginar o que significa isso na prática? As pessoas estão concordando com um político do século XIX que era contra a abolição da escravidão quando a frase altera negros para brancos. Claro, num percentual menor, mas ainda assim as pessoas concordam mais com essas frases quando são os brancos os alvos. E quais são essas frases que vários estudantes americanos aí, vários universitários americanos estão concordando? Olha só, 10% dos estudantes concordaram com essas frases que a gente vai ver agora, quando elas eram contra brancos, e apenas 5% quando eram contra negros. Ou seja, mesmo nas mais inflamadas, você tem o dobro de estudantes concordando se o racismo for contra os brancos. As frases são simplesmente essa, ó. Considero que brancos não devem ser cidadãos dos Estados Unidos. Olha que surreal, mano. Tem mais. Eu não considero o branco meu igual. E eu nego que ele seja meu irmão. E temos ainda, brancos são uma raça inferior que em todas as eras e em toda a parte do globo mostrou-se incapaz de autogoverno. Vocês conseguem imaginar um cenário desses? É preocupante que ainda existam 5% de racistas
progressistas antinegros que concordem com essas frases, que concordem com essas afirmações sem alteração, né? Quando o alvo são os negros. Mas, gente, mesmo frases extremas como essas, você tem 10% dos estudantes concordando se você simplesmente colocar o branco no lugar do negro como alvo. Isso aqui é ou não é uma demonstração fortíssima de que, sim, já chegamos nesse ponto. Os woke conseguiram. O racismo, a discriminação, o preconceito, o ódio contra o branco já superou o ódio contra o negro. Nos discursos mais inflamados, nesse contexto dos universitários, já chega ao dobro. Mas mesmo numa linguagem mais branda, a gente salta de 20% ou de 10% para 60% praticamente, ou 55%. Mas calma lá, o preconceito contra os brancos, a discriminação contra os brancos, sempre serão apenas casos isolados, eles disseram. Como é que fica o discursinho do caso isolado agora? Como é que você vai me dizer que isso aqui é um caso isolado? E eu digo mais, tá? A gente só não tem mais estudos corroborando com isso aqui, porque obviamente essa é uma pauta muito polêmica, muito questionável. A comunidade científica, infelizmente, não está preparada para esse tipo de discussão. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Na própria matéria, o Eli relembra esse caso. Em 2018, esse grupo de pesquisadores fez praticamente a mesma coisa. Submeteram sob pseudônimo artigos propositalmente exagerados e falsos para publicação. A revista feminista A Filia aceitou o artigo com o título Nossa Luta é Minha Luta, Feminismo da Solidariedade como uma resposta interseccional ao feminismo neoliberal e de escolha. O artigo era parte do capítulo 12 do livro Minha Luta, do austríaco do Bigodinho. E ele foi reescrito com artifícios como troca de judeus por homens e raça ariana por mulheres. Após a primeira revisão favorável, uma das pessoas responsáveis pela edição da revista comentou que os parceiristas apoiam o trabalho e notam o seu potencial de gerar diálogos importantes para o serviço social e para as acadêmicas feministas. Não dá para escrachar mais do que isso, eu acredito, que atualmente, graças ao identitarismo, graças aos wokes, a misandria já é muito maior do que a tal misoginia. E sim, o preconceito contra branco já superou o preconceito contra os negros. Hoje, no mínimo em alguns bolsões culturais. Isso aqui também é interessante destacar. Os pesquisadores perceberam que o antissemitismo foi baixo em todas as 3 posições políticas, atingindo no máximo 30% dos conservadores, por causa de uma amostra limitada de 71 conservadores. Então, também tem esse ponto, tá? Eles abordaram estudantes e no meio universitário, como já era de se esperar, você tem bem mais progressistas do que conservadores. Lembrando que o estudo foi feito com 428 universitários e apenas 71 eram conservadores. Então, realmente a amostragem de conservadores acabou sendo baixa para conclusões mais apuradas. Mas é um bom número de progressistas, né? Então já dá para ver bastante do reflexo do pensamento dessa galera. A gente consegue ver aqui no gráfico, ó, que as falas antissemitas elas sempre são as de menor concordância, praticamente sempre. Na verdade, aqui você até tem as frases antissemitas com uma concordância um pouco maior do que com as frases antinegros. Mas, de qualquer forma, também já é um indicativo de que todo aquele discurso de que, olha, esse é um problema, porque a gente tem aí essas pessoas, né, neobigodistas na internet, sei lá, nos chans, falando por apito de cachorro e se comunicando. Isso é um perigo real, esse é um problema real. Pô, será? Será que esse problema é maior do que o problema que está no topo da pirâmide aqui? Sinceramente, esse estudo refletiu o que os meus olhos veem já há algum tempo. Todos os dias eu vejo muito mais gente atacando as maiorias opressoras em tudo quanto é lugar, na grande mídia, especialmente no mainstream. Você tem produções inteiras que às vezes são criadas com o propósito de atacar, ridicularizar e diminuir os homens, ou os brancos. Então, sinceramente, eu não me surpreendo. Isso aqui é só uma constatação do que a gente que está fora da bolha já consegue perceber há muito tempo. O progressismo, o identitarismo, é um movimento de ódio. Como poderia não ser um movimento de ódio, uma vez que é tão fácil fazer eles concordarem com o bigodista lá? Que inclusive também é uma coisa interessante, né? Volta e meia eu vejo algum woke falando, mas os neobigodistas concordam com vocês, como é que vocês se sentem com isso? Eu é que pergunto, como é que você se sente concordando, quando o seu lado concorda majoritariamente com as palavras do grande bigodista, quando você simplesmente substitui a palavra judeu por algum rótulo que vocês definiram como os grandes vilões da sociedade? Cara, são vocês que estão concordando com ele. Isso não é preocupante? Sério, não é mesmo?
Um capítulo do livro do austríaco é publicado numa revista feminista e elogiado, mas, pô, não tem nada a ver. Um estudo consultando os universitários americanos percebe que eles facilmente concordam com o austríaco se você mudar judeus por brancos, mas isso não é preocupante. Você tem discursos do movimento negro que são, assim, extremos no mesmo nível da Alemanha Nacional Socialista lá da Segunda Guerra, que falam de pureza racial, que falam que tem que ficar cada um no seu lado, que não tem que se misturar. E aí? É claro que chegaríamos nesse ponto. É claro. Se o meio cultural, hoje em dia, faz todo o esforço do mundo para atacar consistentemente esse grupo de pessoas, o branco, o homem e o hétero, e essas próprias pessoas reconhecem que a cultura é importante, que a gente tem que mudar, né, o meio cultural justamente porque seria essa a forma correta de lutar contra o preconceito. Então, o que esperar, né? Que resultado a gente poderia esperar se não esse? Pô, você tá lá sempre falando que o branco é maldito, é desgraçado, é opressor, é o vilão da humanidade, que precisa se desculpar por ser branco, que precisa se retratar. O que você espera que aconteça a longo prazo? Não tem como ser algo diferente isso aqui. E detalhe, tá? Em números brutos e em violência física mesmo, em atos objetivos, isso aqui realmente não é uma novidade. Essa aqui é basicamente a parte conceitual. Aqui você está entendendo o pensamento dessas pessoas. Você está vendo que na cabeça delas, realmente, o homem branco é terrível, é o mal da sociedade, não tem cultura própria, fica se apropriando das outras culturas, inclusive não deveria nem ser cidadão. Ou seja, você consegue observar a desumanização desse grupo. Mas a gente também tem isso aqui. Uma imagem de 2018 que viralizou recentemente, porque ninguém menos que Elon Musk acabou comentando. Aqui a gente consegue ver a incidência de crimes de violência interracial em 2018 nos Estados Unidos. Aí, caso você esteja se perguntando, mas qual é a fonte desses números? Simplesmente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá? Então aqui a gente tem números retirados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o que a gente percebe na prática? Que, de longe, a maior violência interracial cometida em 2018 foi de negros contra brancos. É uma disparidade bizarra em relação à violência dos brancos contra os pretos. Claro que aqui você pode argumentar, bom, mas não necessariamente a motivação desse tipo de violência é racial. Isso pode acontecer simplesmente porque existem muito mais brancos nos Estados Unidos, né? A população americana é predominantemente branca, porém a maior parte dos crimes é cometida pelos pretos. E aí você tem várias questões, né, para tentar explicar isso, mas a questão que mais será apontada provavelmente será a socioeconômica. Os pretos geralmente estão numa situação maior de vulnerabilidade, são mais marginalizados. Inclusive faz parte do discurso woke para falar, né, que eles são as grandes vítimas do racismo. Mas assim, a diferença é muito grande, gente. É muito grande. E realmente, a gente não tem como falar que sequer a maior parte dessa violência aqui foi cometida por questões raciais, por uma motivação racial. Simplesmente você tem muito mais negros praticando violência contra brancos, mas os motivos podem ser variados. Só que esse disclaimer, né, ele nunca é feito nesse recorte aqui que é praticamente o menor de todos. Só não é menor do que a violência de hispânicos contra pretos, porque também aqui é o que menos tem do número de pessoas totais, né, nos Estados Unidos. E ainda assim não é tão discrepante assim essa diferença, né? A questão é, a grande mídia pega só esses casos para dar destaque e a grande mídia sempre assume que esses casos aqui, todos, né? A totalidade deles só pode ser por motivação racial. Só que a gente pode juntar essas duas coisas, né? Você tá vendo aqui que na prática, quem mais comete violência interracial são os pretos contra os brancos. E aqui nós estamos vendo que na teoria, que na parte conceitual, o ódio atualmente contra os brancos, o preconceito e a discriminação contra os brancos, já é muito maior do que o ódio, o preconceito e a discriminação contra os negros lá nos Estados Unidos, ao menos, né, no contexto universitário, para realmente tentar falar de fato sobre o recorte que foi pesquisado. É claro, seria muito legal, muito interessante, né? Legal, não sei se é a palavra certa, mas seria muito interessante se tivéssemos uma pesquisa como essa realizada num escopo muito maior, muito mais abrangente. Mas é bastante sintomático que pelo menos seja assim entre os universitários, porque a gente sabe justamente o quê? Que as universidades são um dos maiores meios de doutrinação woke.
É lá onde eles fazem toda a lavagem cerebral para fazer com que essas pessoas que vão sair da faculdade e vão trabalhar nas empresas, vão trabalhar nos departamentos de marketing, no RH, vão trabalhar no entretenimento, no jornal, na grande mídia. Essas pessoas saem desse lugar, saem das universidades, com a cabeça desse jeito e começam a propagar exatamente essa ideologia. E esse é um trabalho que vem sendo realizado há anos. Como esperar que seja diferente? Eu tenho plena convicção que entre os mais jovens, hoje, o resultado de uma pesquisa similar, inclusive no Brasil, se a gente fizer nas escolas até, desde o ensino fundamental até o ensino médio, até as faculdades, você vai chegar num resultado parecido. Se você fizer a mesma pesquisa no Twitter, você vai chegar num resultado parecido. Talvez até pior do que esse panorama que a gente tem aqui. Faça essa pesquisa no TikTok, no Tumblr, no Instagram, o resultado vai ser parecido. Porque isso aqui é simplesmente o resultado esperado após todo o trabalho de doutrinação, de lavagem cerebral, praticado ao longo de mais de uma década aí pelos wokes. E você vê, já tivemos muitas pessoas canceladas nesse país por falar simplesmente que branco também sofria com o preconceito, que branco também sofria com racismo, que é possível um branco ser vítima de racismo. Sim, tivemos pessoas que foram canceladas por falar isso. Só que nós já passamos desse ponto. Agora, eu estou indo além. A gente tem estudos demonstrando que não simplesmente o branco também sofre, mas que hoje, especialmente em alguns bolsões culturais, que vão englobar basicamente todos que forem predominantemente wokes, predominantemente progressistas, o branco é a principal vítima com uma bela folga de discriminação racial. Eles vão vir com aquelas relativizações clássicas. Ah, mas e quantos que já perderam o emprego? Isso tá acontecendo também, tá? Não vem me dizer... Claro, eles fingem demência nessa hora, fingem, não, isso não acontece. Mas sim, já tem gente perdendo vaga de emprego, já tem gente que não tem nem oportunidade de tentar uma vaga por ser branco. Isso já tá acontecendo. Só que eles geralmente tentam reduzir preconceito a isso. Só que o que é isso, mano? Quando você concorda com o austríaco do bigodinho, quando você trata um branco da mesma forma que o austríaco do bigodinho tratava um judeu, não tem como você ser outra coisa senão um racista de merda. Inclusive, acho que é um bom momento pra pontuar isso aqui também, ó. Matéria da Veja. Foi publicada em 2012 e atualizada em 2020. Racismo, uma palavra, nasceu no século XX. E o que fala aqui, ó? A palavra racismo é uma filha do século XX, embora aquilo que nomeie tenha raízes bem mais fundas na história. A mais antiga menção conhecida surgiu na revista francesa Revue Blanche, não vou saber pronunciar exatamente, né, em 1902, num artigo assinado por A. Maybon como racismo. Em inglês, a palavra racism desembarcou em 1936, empurrada pela necessidade de nomear as políticas que o nacionalsocialismo da Alemanha aplicava, então, justamente na Alemanha. Olha que interessante. Então quer dizer que essa palavra em inglês passou a ser utilizada, e obviamente acabou se popularizando muito por causa disso, em 1936, justamente para falar sobre o que estava acontecendo na Alemanha naquela época. E agora nós temos universitários progressistas concordando com o que o grande líder da Alemanha naquela época falava, só que contra brancos. Junta as peças e me fala o que é isso. O que é isso? Continua ignorando isso aqui. Continua ignorando o movimento de ódio anti-branco que não só existe, como cresceu loucamente nos últimos anos e hoje já é talvez o maior movimento de ódio racial que existe pelo menos no Ocidente. Ou pelo menos que é o maior movimento de ódio em alguns bolsões culturais dos Estados Unidos. Vamos negar também essa realidade aqui, onde de fato os brancos são as maiores vítimas de violência interracial. E vamos ignorar a própria origem do termo e como ela está diretamente associada a algo que hoje os progressistas concordam sem nem saber. Vamos ignorar tudo isso para falar que não passam de casos isolados, para falar que não, mas veja bem, não é assim, a gente tem que considerar racismo só como uma definição que as pessoas mais racistas da atualidade deram para a palavra. O grupo que hoje tem mais ódio racial contra outro grupo é justamente o que está definindo e te falando como a gente deve interpretar a palavra racismo. Pô, parece que faz muito sentido. É basicamente como se a gente só aceitasse a definição de racismo que o Adolfinho deu lá durante a Alemanha, né? Ele criou a definição dele e aquela que a gente tem que acatar. E aí ele ia dizer que não, mas contra judeu não tem problema, porque judeu não é nem gente, então não é racismo. O que essa turma tá fazendo agora é basicamente isso. Eles criaram, fomentaram e fizeram com que o movimento de ódio anti-branco crescesse até chegar nesse nível aqui e desumanizaram o branco de forma que eles falam, não, mas branco não pode ser vítima disso aqui. Então a gente pode continuar disseminando o ódio contra branco até fazer essa situação aqui, esse quadro piorar, porque nós
os mais racistas da atualidade, definimos que o branco não pode ser vítima disso. Então a gente tem liberdade total para continuar concordando com Adolfo, inclusive, contanto que a gente substitua judeu por branco. É isso, desculpa por estar me repetindo, é porque eu já sei como essa galera age. Eu já sei que eles vão pegar, distorcer, tirar informação de contexto e dar todo o seu jeito pra diminuir, pra relativizar isso aqui, pra falar que não, isso aqui não é um problema real. O problema real é, sei lá, a pessoa que bebeu um copo de leite porque tá fazendo um apito de cachorro e porque esse sim é um problema que hoje em dia, nossa senhora, é o maior de todos e disso a gente tem que ter medo, tem que se preocupar. Isso aqui você finge que não existe. Isso aqui você ignora, isso aqui você ignora, isso tudo você ignora. Isso aqui não é problema, tá? É o mainstream, é o que mais tá acontecendo, é o que a gente tá vendo em tudo quanto é lugar, mas você ignora, porque isso aqui, essas são as pessoas boas lutando pelo que é certo. É isso, eu já sei, eu já cansei de ver essa tática sendo utilizada por eles. Pessoas já foram amplamente canceladas por expor essa realidade. E é por isso que eles têm tanto espaço para fazer esse panorama aqui, esse cenário piorar. E não tem a menor dúvida de que esse é o objetivo. Enfim, por hoje é isso. Passe esse vídeo adiante. A gente tem que tentar abrir cada vez mais os olhos das pessoas para eles perceberem que reclamar de lacração não é só mimimi de rede social, não é só uma coisinha boba. Não, que isso tem um impacto sério na realidade. A gente tem que mostrar que lutar contra a lacração, lutar contra o discurso woke, é lutar contra o racismo. Atualmente, nós, os anti-woke, os anti-lacração, somos os maiores antirracistas de verdade, defendendo de fato uma igualdade racial e um respeito para com todas as raças. Nós estamos combatendo o racismo e esses números não me deixam mentir. Por isso é tão importante que você passe esse vídeo adiante. Deixa eu dar uma de sinalizador de virtude aqui e falar o óbvio. O ideal é quando a gente conseguir, que talvez seja até pura utopia, mas o ideal é a gente conseguir descer todos esses números aqui pro zero. É isso que uma pessoa que não concorda com racismo, que entende que racismo é uma coisa deplorável, defende. A gente tem que baixar todos pro zero. E os wokes não. Os wokes defendem que você tem que baixar esses dois extremos da esquerda e da direita pro zero, enquanto ali no meio você vai jogar mais pra cima o tanto quanto puder, porque você tá só cobrando a dívida histórica. E se você assistiu esse vídeo até o final e não entendeu quem são os verdadeiros racistas e quem são os verdadeiros antirracistas, eu não sei mais como ser mais claro e como te explicar. É isso. Conto com o seu apoio pra fortalecer o engajamento do vídeo. Deixa like, se inscreve, ajuda aí a gente a vencer esse Shadowban e até a próxima. Falou! Não querem escutar, não sabem conversar.